Bom dia, meus amigos, meus irmãos, muita paz. Que Jesus possa nos inspirar nessa manhã, que possamos todos nós juntos refletir sobre a doutrina espírita, essa doutrina maravilhosa que nos ajuda a desenvolver a consciência e nos libertar das prisões da matéria. Bem, vamos refletir hoje sobre os ensinamentos da doutrina, uma vez que Deodato, que ia fazer a palestra, ele está num local onde não tem, a internet não está funcionando. Então vocês me ajudem com as suas vibrações para que nós possamos refletir sobre essa doutrina maravilhosa. Vamos iniciar pensando em Deus. O que é Deus? A doutrina espírita, os espíritos superiores respondem a Kardec, respondem lá na questão 1ª do Livro dos Espíritos. Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Esse ponto, inteligência suprema. E a doutrina espírita nos ensina que há uma lei chamada de lei de causa e efeito. E diz que para um efeito inteligente tem que ter uma causa inteligente. Então vamos imaginar, nesse ponto, para um efeito inteligente tem que haver uma causa inteligente. Vamos refletir sobre o ser humano e também sobre toda a natureza. A gente vai encontrar na natureza inúmeros exemplos de uma inteligência organizadora e até uma inteligência que raciocina. Logicamente, não estamos falando em toda a natureza. Os princípios da doutrina espírita nos ajudam a compreender esses detalhes da inteligência da natureza. Aí Kardec diz: como é que pode você provar a existência de Deus? Como é que você pode provar a existência de Deus? E os espíritos respondem por um axioma na natureza: não há efeito sem causa. E para todo efeito inteligente tem que ter uma causa inteligente. Eu costumo refletir sobre uma colocação de Leon Denis, que eu acho realmente muito interessante e nos ajuda a pensar sobre a natureza, sobre Deus. Ele diz que o amor é intrínseco em tudo que existe e se revela nas condições de evolução de cada criatura, de cada ser. No mineral, o amor se revela
ele diz que o espírito dorme no mineral. Mas o amor se revela no mineral? Vamos pensar. Um cristal, já falamos sobre isso, mas vamos repetir. Um cristal tem uma estrutura determinada. Cada mineral tem sua estrutura. Mas o cristal, diz André Luiz, que é a crisálida da inteligência. A crisálida da inteligência. Ele tem uma estrutura determinada, não sei se é octagonal, uma coisa assim. Não sei dizer a palavra certa. Mas interessante do cristal é que quando você quebra, ele se reconstitui quando está na natureza. Isso nos ajuda já a começar a pensar sobre esse princípio inteligente, sobre alguma coisa inteligente que está por detrás do mineral. E depois a gente vai para o reino vegetal e a gente vai encontrar inúmeros exemplos de integração de um reino vegetal com o reino animal. Nós vamos encontrar inúmeros exemplos. Eu tenho procurado ler sobre esse assunto e a gente observa que há na natureza vegetal uma integração com determinados tipos de animais, um protegendo o outro, Aliás, eu já citei um caso até para vocês. Mas eu gosto de assistir a alguns programas a respeito da natureza e a gente vai encontrar essa integração numa verdadeira solidariedade. Mas observe um detalhe interessante. E no reino vegetal? E no reino mineral? Há reencarnação? Ou, colocando as palavras de Duval Ciampone, a vivência, para não dizer reencarnação, mas a palavra reencarnação nos ajuda a entender a mudança de estágios de espírito para matéria. Na questão 26 ou 27, não tenho certeza, do Livro dos Espíritos, diz assim: quais são os elementos da natureza? Aí eles respondem: espírito e matéria. Há dois elementos na natureza: espírito e matéria. E acima de tudo, Deus. Então, esse é importante, esse ponto, para a gente entender. Espírito e matéria. Acontece que no plano material, o espírito se revela em cada processo da natureza, em cada reino da natureza, mas em cada reino ele desenvolve as suas experiências. E alguém me pergunta: mas e o corpo espiritual? Ou nós estamos falando do princípio inteligente, do espírito com E minúsculo, como fala Kardec. Princípio inteligente. O princípio inteligente é esse princípio que dá organização, que dá estruturação ao mineral. Quando passa para o vegetal, estruturação vegetal, em seus diversos estágios do reino vegetal.
adquirindo experiências. E essa integração, essa solidariedade que existe nos reinos, as pessoas que tiverem interesse em desenvolver essa compreensão, é muito importante para que a gente desenvolva mais a fé raciocinada, a compreensão nessa inteligência suprema e amorosa que é responsável por tudo que existe. Mas se o espírito, o princípio inteligente está em cada reino guardando experiências, para que essas experiências não se percam, é necessário que aquele espírito, que aquele princípio que viveu no reino vegetal e passou por diversas etapas do reino guardando experiências, é importante que ele retorne para que aquelas experiências não se percam. Volte à matéria para guardar novas experiências. Mas Deus pode tudo, pode. Mas Ele se expressa na natureza através de cada reino, e para que Ele possa se expressar, precisa guardar as experiências que existem na natureza material. E para guardar essas experiências, ele precisa de vivências, como diz Durval Ciampone. Vivências. Eu coloco reencarnação para que a gente possa entender. Mas no plano vegetal é de fato reencarnação. Ele volta adquirindo uma carne de vegetal. Só para a gente entender, para ficar melhor esclarecido. Então, nesse processo de retorno ao plano material, o espírito guardando as experiências, ele vai desenvolvendo a consciência a partir dos instintos. Ele desenvolve o instinto a partir do vegetal e prevalece no animal, se estabelecendo no reino animal, desenvolvendo as características do instinto no reino animal, o instinto de sobrevivência, o instinto de reprodução, e de cada etapa dessa de sobrevivência, ele vai desenvolver, dentro dos desafios da natureza, vai adquirir as experiências nesses desafios e, consequentemente, vai desenvolvendo a inteligência no plano material. Vai aprendendo a refletir, vai desenvolvendo, entre aspas, a consciência. Eu digo entre aspas porque só nós vamos encontrar essa característica bem determinada no homem. Mas no plano material, o espírito, o modelo organizador biológico, onde reside a crisálida da consciência, onde reside o princípio inteligente, onde está lá o princípio inteligente como força dinâmica, propulsora das atividades. No animal e no vegetal inconsciente. Mas
para atender às forças da natureza, para se proteger das forças, nos desafios da natureza. Ele vai desenvolvendo a capacidade de defesa, vai desenvolvendo a capacidade de manutenção, de sobrevivência. Então, nesse processo, peremptoriamente, não tem outra palavra, a necessidade de retornar à matéria. A necessidade de retornar à matéria, que é para ir acumulando experiências e, consequentemente, viver no plano da matéria. Claro que o plano da matéria é diferente do plano espiritual, não tem como não ser, dentro das nuances de cada ser, dentro das características de cada ser, dentro daquelas características que o aprisionam mais à necessidade da matéria. Por exemplo, Herculano Pires, falando sobre o homem primitivo, ele diz que os espíritos desencarnavam, mas permaneciam no grupo, permaneciam no mesmo grupo encarnado, continuavam vivenciando a vida espiritual junto ao grupo encarnado, porque o medo lhe batia a porta, o desconhecido lhe batia a porta, e ele preferia permanecer jungido ao grupo familiar ou ao grupo em que ele pertencia, enquanto ele tinha a confiança de ali ficar. Ora, observa como é interessante essa situação. Ele continuava vivendo dentro daquelas características de vida. Única maneira de viver: se alimentar e reproduzir, né? Buscar alimentos na natureza, dentro dos seus diversos patamares, a partir das raízes, das frutas, das sementes, até ele descobrir o fogo e se alimentar também dos animais. Então ele morria, desencarnava, mas permanecia jungidos ao grupo familiar, mantendo, observa isso, a mesma situação: se alimentar e reproduzir. Agora, no plano espiritual, como ele se comportava nessa situação? Se alimentar, ele não tinha como se alimentar. Reproduzir, ele não tinha como reproduzir. Então, mantinham-se juntos ao grupo, vivenciando as práticas do grupo, guardando as experiências no plano espiritual e as experiências no plano material. No plano espiritual, ele ia descobrindo determinadas características da vivência no plano espiritual. E nesse patamar de desenvolvimento, de idas e vindas, ele vai aprendendo a descobrir o plano espiritual.
Aí vem a ação dos espíritos orientadores, que também vai ajudando a avançar na compreensão do plano espiritual e orientando também com relação à vida. O plano espiritual, eles atuam permanentemente em solidariedade ao mundo encarnado. Para vocês terem uma ideia, voltando um pouco à evolução do princípio espiritual, André Luiz fala lá em Evolução em Dois Mundos que o desenvolvimento do corpo espiritual, ele veio reencarnando quando ele já entra no reino animal, em determinados tipos de animais que tinham as características para desenvolver o corpo humano. É importante a gente frisar que no princípio espiritual existe o corpo mental. E o corpo mental tem a forma, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, que a forma humana é universal. Então, o corpo mental é que traz a forma humana e que dá a forma, quando agrega os fluidos do campo espiritual para formar o perispírito, é formado por esse corpo mental, por esse campo mental, que tem a forma humana, que é universal. Mas no desenvolvimento do corpo físico até atingir o hominal, ele chega em um determinado ponto em que aqueles animais que reencarnavam tomando a forma já hominal, chegou um ponto em que precisava desenvolver a fala. E as características daquele corpo físico precisava desenvolver alguns pontos a fim de surgir a fala, de brotar a fala, de desenvolver a fala. Então a espiritualidade atua nesse ponto, no corpo espiritual, a fim de que na próxima reencarnação, a partir daquele homídeo, surgisse a fala. Ou seja, o homem primitivo em seu primeiro estágio de evolução. Então, está lá em Evolução em Dois Mundos, que vocês vão encontrar lá, quando André Luiz comenta a respeito da fala. Então há essa interação permanente do plano espiritual superior com o plano espiritual inferior, a fim de ajudar o plano inferior a crescer, a evoluir, a desenvolver a maturidade de consciência. Então, nesse processo da reencarnação, nós chegamos no ponto em que iríamos despertar a consciência. E no despertar da consciência,
Logicamente que no homem bruto, primitivo, o despertar da consciência não tem como ele ainda refletir. Estava sob o determinismo da lei ainda. Então a ação do determinismo nesse homem ainda era forte, era permanente, porque ele ainda não refletia, não raciocinava, não sabia distinguir o que era bom e o que era ruim. A consciência não havia despertado. Então ele vai avançando nesse processo de guardar experiências de sobrevivência. Aí, com que chamamos a atenção, o determinismo da lei atua do mesmo jeito que atuava antes. A força da natureza, a força dos elementos da natureza, a força das leis naturais. Ele vai desenvolvendo e dentro dos desafios que vai encontrando, ele vai aprimorando a sua defesa. Vai descobrindo a necessidade de formar grupos, vai descobrindo a família, vai descobrindo os afins, vai desenvolvendo as condições de sobrevivência do corpo através da proteção dos elementos da natureza, da sobrevivência da vida através dos elementos da natureza, buscando abrigos, desenvolvendo abrigos. A estética começa a tocar-lhe e despertar para o belo. E aí começa a despertar os elementos da natureza, da consciência. O amor, o belo está íncito ao amor. A gente já conversou isso com vocês anteriormente. É o belo que atrai e que ajuda nesse processo do despertar da consciência, segundo Herculano Pires. Mas tem lógica, claro que tem lógica esse processo. E ele vai crescendo, desenvolvendo, e aí nós vamos observar um princípio que a doutrina espírita nos ensina, que é a lei de causa e efeito. Então, a lei de causa e efeito, como eu disse, até então, antes do despertar da consciência, o determinismo da lei é determinante, redundância, é determinante. Mesmo quando ele começa a refletir na proteção, ainda o determinismo da lei atua, vai diminuindo à medida que ele vai despertando da necessidade de se proteger, de proteger o grupo, e ele vai despertando até descobrir o que é ruim para o grupo, o que era ruim para ele, o que é bom para o grupo, o que é bom para ele. Ele vai despertando nesse processo. E aí, as características da reencarnação, ela assume determinadas características, como já falei anteriormente, de acordo com o nível de evolução de cada grupo. Mas a gente estudando ontem o Livro dos Espíritos, eu anotei um ponto que é importante para a gente refletir
e para a gente observar em cada estágio de evolução em que nos encontramos. Lá na questão 259 diz assim: só os grandes acontecimentos que influem no destino estão previstos na reencarnação. Ora, para chegar a esse patamar, o homem reencarnou inúmeras vezes, adquirindo experiências para começar a escolher como reencarnar. Até então ele estava sob o determinismo da lei. É a reencarnação compulsória. Mas ainda existe reencarnação compulsória? Claro que ainda existe. Ainda tem muitas criaturas que estão sob o domínio da lei. Sob o domínio da lei de causa e efeito. Ainda há muita gente assim. Mas ainda há uma mudança de característica na consciência. Por exemplo, muitas vezes nós só tomamos decisões sob a ação do medo. Não são decisões refletidas. Sobre a ação do medo, nós deixamos nos levar. Muitas vezes, tomando decisões sob a ação do medo, nós ainda não criamos as condições de consciência necessárias para o desenvolvimento consciente da vida. Muitas vezes nós deixamos nos levar sob a ação do medo, sob a ação da revolta, sob a ação do desespero. E aí, nesse momento, quando nós nos entregamos à ação do desespero, à ação do medo, à ação da revolta, consequentemente, nós estamos ainda submetidos à lei de causa e efeito. Agora, vamos observar a mudança de características da ação da lei de causa e efeito sobre o desenvolvimento da consciência no aspecto mais material, mais densa, mais comprometidos, mais ligados com a matéria, e o despertar da consciência para os sentimentos. Então, enquanto estamos submetidos à ação do medo, à ação do desespero, à ação da revolta, nós vamos sendo levados sob o determinismo da lei. Está claro isso? Então, sob o determinismo da lei, nós estamos sendo levados à lei de causa e efeito. Sob a ação da lei de causa e efeito. Então, submetidos à ação da lei de causa e efeito, nós ainda temos muitas dores, criamos muitas dores, muitos sofrimentos da consciência. E quando essa revolta, esse ódio, esse desespero nos leva ao suicídio, ou nos leva a fixar-nos, por exemplo, no ódio, deformamos o corpo espiritual que irá gerar consequências nas reencarnações seguintes. É importante refletir sobre isso. O ódio, a fixação no ódio, atrofia o perispírito.
O desespero nos joga no poço do que aconteça. O desespero nos leva a meter a cara na parede e a fazer tudo que não deve. E depois vem a dor, o arrependimento, a dor de consciência. Então essas características, o medo, o desespero, a revolta, vou tirar o ódio de lado. Desespero, revolta e medo. Essas características atuam fortemente sobre a nossa consciência e cria inúmeras situações de autodefesa inconsciente. Autodefesa inconsciente. E nesse processo de autodefesa inconsciente vem muitos problemas de dor moral. Vem consequentemente as depressões, aguça-se o medo de tudo, atrai os espíritos que estão no mesmo patamar, aguçando essas situações. Então, como espíritas, seguidores do modelo que Jesus nos trouxe, que é o Evangelho, precisamos refletir sobre tudo isso. Quando Jesus nos chama a atenção de vigiar e orar. Vigiar e orar. É para refletir sobre tudo que acontece conosco, para que a gente possa evitar o desespero, evitar os momentos de desesperanças, que é o desespero, evitar as reações violentas, porque criam em nossa consciência determinados campos de energias que se refletem nos complexos de culpa, que se refletem nos complexos de inferioridade, que se refletem no medo de tudo, que refletem até no desespero com a própria vida. Com a própria vida. Por isso que o Evangelho é importante para que a gente aprenda a refletir sobre como viver. Sobre como viver. A refletir sobre os nossos pensamentos que precedem as nossas ações. As nossas ações são resultados dos nossos pensamentos. Então, com o Evangelho de Jesus, o Evangelho é um modelo de conduta. Mas Jesus, no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz: vinde a mim todos vós que vos encontrais aflitos, e eu vos aliviarei. A vós que vos encontrais aflitos, e eu vos aliviarei. Aliviarei. Ele não está dizendo, eu resolverei o teu problema. Eu vos aliviarei. Buscar Jesus através da prece,
A prece nos dá um reforço da alma, desenvolve em nós o hábito da prece, desenvolve em nós maior confiança, maior esperança no amanhã melhor. Enquanto o desespero e a revolta se isola em nós mesmos, nós nos isolamos em nós mesmos. André Luiz, chamando a atenção desse aspecto, ele diz que só o amor se expande. Só o amor se expande. Enquanto tudo aquilo que diz respeito ao ego, tudo aquilo que diz respeito ao egoísmo, ego e egoísmo são duas coisas diferentes. É preciso que a gente depois reflita sobre, aprenda sobre isso. Tudo aquilo que diz respeito ao egoísmo, tudo aquilo que diz respeito a eu e somente eu, tende a se embotar no nosso campo espiritual. O nosso campo espiritual, as forças, as energias do campo espiritual tendem a agrupar-se naquele ponto, aquele ponto de desespero, aquele ponto de revolta, aquele ponto de ódio. As energias tendem a agrupar-se. Por isso que os problemas das doenças, porque as energias do campo perispiritual tendem para alimentar esse campo negativo. E aí as células começam a sofrer desgastes, porque as energias alimentadoras do corpo físico são desviadas para esse campo em que nós estamos nos dirigindo, em que nós estamos nos embotando. Por isso que as doenças surgem com mais facilidade, porque as energias são desviadas do seu objetivo, que é o crescimento, que é o amadurecimento, que é o desenvolvimento da consciência, dos sentimentos, o desenvolvimento do amor. Então, as doenças tendem a surgir exatamente por essas condições. Essa diferença entre amor que se expande e o desespero, o ódio, o medo que se agrupa, cria em nós essas situações. Então, nós espíritas temos a obrigação de refletir sobre o Evangelho de Jesus, e é mais fácil ensinar as criaturas sobre o Evangelho de Jesus do que ensinar a doutrina espírita direto. As pessoas, muitas criaturas estão nas religiões e dizem: eu creio em Deus, mas ainda não aprenderam a pensar em Deus. Ainda não aprenderam que essa força amorosa é a força de manutenção da vida. Quando nós falamos na divulgação da doutrina espírita, precisamos nos dirigir às criaturas com o entendimento de que cada pessoa está no seu ABC de vida e precisa paulatinamente ir no descobrir esse Deus amoroso que
em tudo. A doutrina espírita é a chave para compreender, para entender e entender, inclusive, a fé raciocinada, que para muita gente é complicado para entender esse aspecto da fé raciocinada. Consequentemente, o Evangelho de Jesus nos ensinando que nós colhemos do que plantamos, ele também nos ensina que o sofrimento pode ser dessa vida ou de outras vidas. Dessa vida ou de outras vidas. E quando nós vamos reencarnar, nós estamos submetidos, consequentemente, ao nosso estágio de consciência. Então, observe, eu tomar a decisão, eu quero reencarnar de tal forma, eu quero reencarnar com tal compromisso. Observa como isso é de uma importância fundamental para o desenvolvimento da consciência. Como é que eu vou tomar uma decisão para reencarnar com tal compromisso se hoje ainda não desenvolvi a consciência necessária da vida, de como viver, para que viver, qual o objetivo da vida, qual o objetivo da vida, por que estamos aqui? Se nós ainda não temos essa compreensão, como tomar a decisão para reencarnar assumindo tal compromisso? É por isso que na questão 259, quando diz que só os grandes acontecimentos que influem no destino da criatura estão previstos. Só os grandes acontecimentos que influem no destino das criaturas estão previstos na reencarnação. Isso delimita, consequentemente, como reencarnar, de que forma reencarnar. Aumenta o aspecto da reencarnação compulsória. E a reencarnação compulsória, ela se dá sob o determinismo da lei. Sob o determinismo da lei. E aí nós temos, já falamos antes, mas vamos repetir. A culpa é uma força poderosíssima no processo reencarnatório. Determinante até no processo reencarnatório. O medo também. Mas o medo sempre está por detrás da culpa. Sempre está por detrás da culpa. Então o estudo da doutrina espírita vai se tornando cada vez mais importante para que nós possamos entender o Evangelho de Jesus. Cada um colhe do que planta. Lei de causa e efeito. Cada um colhe do que planta. Diz Jesus. Tem um dito também que o pessoal coloca, que eu não encontrei ainda na Bíblia. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Essa colocação é muito interessante. Eu posso semear o que quiser semear, mas a colheita é obrigatória. Não tem como. Não tem como. Eu acho que eu contei já para vocês alguns casos de espíritos com quem nós tomamos conhecimento, mas vou ver se eu me lembro de algum caso que eu ainda não contei. Para a gente entender esses
aspectos da reencarnação. Vou botar a cabeça aqui para trabalhar, para me lembrar de algum caso. Mas vamos continuar refletindo sobre esse aspecto do sofrimento. O sofrimento pode ser desta vida, como pode ser de outras vidas. O Evangelho diz que todas as leis se resumem na lei do amor. Lei do amor. Todas as leis se resumem na lei do amor. Está lá no Evangelho, que eu não me lembro agora qual é o capítulo. Provavelmente capítulo 6. Por que todas as leis se resumem na lei do amor? Deus é inteligência suprema, amor supremo. Daí porque Deus, com o amor supremo, Ele entende todas as falhas das criaturas. Porque as criaturas estão na infantilidade ainda da vida. Então o amor supremo entende todas as falhas humanas. Mas as dores humanas são consequências de si mesmo, da sua consciência doente. Ora, mas Deus é amor supremo e entende como é que Ele vai me deixar sofrer cada sofrimento terrível que acontece. Vamos refletir sobre isso. A nossa consciência, nós temos o princípio inteligente que é vamos dizer, uma partícula divina, entre aspas, que onde tem em nós os atributos divinos de pensar, de inteligência, de vontade e de sentimentos. São atributos divinos que há em nós, todas as criaturas. Então, como esses atributos divinos estão em nós, que é a força dinâmica da evolução da criatura. A força dinâmica da evolução. Então, paulatinamente, nós vamos desenvolvendo a compreensão dos sentimentos. Até então, os sentimentos estavam prisioneiros das sensações. Prisioneiros das sensações. Mas quando a gente desperta a consciência, os sentimentos começam a assumir as características da solidariedade, da fraternidade. E aí essas características nem julga, nem condena. Nem julga, nem condena. A todos entende. A todos entende. Esta é a delimitação do que é que eu sou agora. Qual o meu nível de amor? Qual é o meu patamar de amor? Então, esta é a limitação. É a delimitação da minha consciência. E nesse processo de compreensão, Jesus nos chama a atenção dizendo que para não julgar. Porque aquele que julga também será julgado. É o ensinamento para nós podermos entender a solidariedade e a fraternidade. A fraternidade. Mas para chegarmos a isso, os sentimentos vão se aprimorando. Ora, os sentimentos são os responsáveis da minha forma de pensar. O que é que eu penso? Como penso?
os meus pensamentos estão imbuídos, consequentemente, dos meus sentimentos. Se o meu hábito de pensar tem uma determinada característica, eu já sei qual o tipo de sentimento que me envolve no pensar. Então Jesus, em cada capítulo do seu ensinamento, dos seus ensinamentos, ele nos traz para o nível de criaturas, de entendimento daquelas criaturas que já eram ensinamentos muito mais elevados para eles. Aí Jesus trazia as parábolas para poder a criatura entender aquele ensinamento dele. Nesse processo de amadurecimento da consciência, a doutrina espírita nos ensina que o vigiar os pensamentos e o orar é fundamental para que a gente busque o equilíbrio. Mas como é que eu posso ter o equilíbrio se os meus pensamentos se dirigem sempre para aquilo que atende aos meus desejos? Meu desejo hoje é: vou lutar por fulano, cicrano, beltrano, porque assim ele vai resolver o meu problema e tal e tal. E eu vou dirigir todos os meus pensamentos, todas as minhas ações, minhas redes sociais, tudo para aquilo. Vai caracterizar o meu tipo de revolta. Então nós precisamos começar a refletir sobre a doutrina de Jesus, esclarecida pela doutrina espírita. Aqueles que ainda não conseguiram entender esses ensinamentos da doutrina espírita, que procure estudar, participar dos grupos de estudo, das reuniões de estudo, a fim de poder amadurecer os sentimentos direcionados para a fraternidade, para a solidariedade. Porque é preciso entender que a doutrina espírita, ela é fundamentalmente direcionada para a fraternidade, para a solidariedade. Nós não somos fraternos porque somos do grupo espírita tal. Nós temos a obrigação de ser fraternos porque somos estudiosos da doutrina espírita. Essa é a nossa obrigação, o nosso compromisso. Todos nós espíritas temos a obrigação de entender, de estudar, de compreender os 5 princípios da doutrina espírita. Todos nós espíritas temos a obrigação de estudar, de entender, de compreender os 5 princípios da doutrina espírita. Quais são eles? Deus, estudar sobre Deus. Compreender Deus, sim, compreender Deus, é isso que eu estou dizendo. É os espíritos e a comunicabilidade dos espíritos. Os espíritos e a sua comunicabilidade. Como acontece, o que é que acontece com os espíritos? Como vivem os espíritos encarnados e desencarnados? É a reencarnação. A reencarnação. O processo da reencarnação. Como é que o espírita não pode entender isso?
a evolução. A evolução. Como é que o espírita não pode entender isso? E a lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito. Então, temos o compromisso de estudar os princípios da doutrina espírita, juntamente com o Evangelho de Jesus. 11 horas, muita paz, muita luz. Espero ter suprido os minutos que faltou aqui de Deodato. Muita paz. Um beijo no coração, como dizia nosso irmão Nogueira. Fiquem com Deus. Kenny, agora você grava, que eu não sei gravar não ainda. Preciso aprender a gravar. Fica com Deus, minha amiga. Fica com Deus. Eu não sei aqui como é que eu vou fazer. Ah, gravou, não foi, Kenny? Tranquilo, obrigado. Vou sair então. Um abração.